Salve pessoal, esse vídeo eu quero falar a respeito de você nunca deve ter medo de ser visto tentando algo. Se você olhar na história de todos os grandes líderes do mundo, todos eles tinham essa qualidade, na verdade. Eles tentavam o tempo todo. É algo que é inerente do ser humano, sabe? Tá em busca, tá sempre em movimento. E hoje, com o mundo que a gente vive, o mundo moderno, é natural que a gente tenha tudo já à nossa disposição. É diferente na Idade Média. A gente não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. Às vezes eu falo, né? A justiça já existe, os direitos humanos, já existe o sistema de entrega de cartas, de correio, já existe as padarias, né? Dando exemplo de várias coisas. Já existem as empresas que trabalham com a parte de logística. Então, hoje o mundo, ele praticamente, ele já tem tudo organizado. Mas na Idade Média, antigamente, a gente não tinha tudo organizado. Então, se dependia muito das pessoas que buscavam estar em movimento, pessoas e grandes homens que lutaram, deram a vida para que tudo isso que a gente tem fosse construído. Hoje nós vivemos num mundo que é muito confortável. Hoje a gente tem iFood, a gente recebe a comida em casa. A gente tem carro, televisão, a gente tem internet. Desculpe. A gente tem telefone, a gente tem câmera, a gente tem máquina de lavar, a gente tem anestesia. Nós temos sistemas de esgoto, sistema sanitário. Então, o mundo hoje, para a gente sobreviver, é muito mais fácil do que comparado com a Idade Média. Aí você fala, Maurício, onde é que você quer chegar com isso? Onde é que eu quero chegar? Como a gente vive numa vida muito confortável, a gente termina muitas vezes ficando numa zona de conforto muito grande. E toda vez que a gente quer fazer algo, toda vez que a gente quer criar algo, toda vez que a gente quer tentar fazer algo, a gente acha que a gente não se sente motivado. E a motivação não é algo que vem antes de fazer. Primeiro você faz, depois a motivação vem. Então, um dos pontos que eu quero mostrar para você não tenha medo de tentar, não tenha medo de que as pessoas vejam que você está tentando. Por quê? Porque hoje, uma das coisas que mais param o homem, que para as pessoas de colocar suas ideias em práticas, é o medo de tentar e fracassar. E eu digo a você, por experiência própria, a melhor ideia não existe. A melhor ideia é aquela que você coloca em prática. Uma pessoa pode ter uma ideia maravilhosa, mas se ela não colocar em prática, ela nunca vai saber se aquela ideia é boa ou não. Então não adianta você ter grandes projetos na gaveta. Então, não tenha medo de ser julgado, não tenha medo de ser ridicularizado. Porque, primeiramente, quando você começa algo, é natural que as pessoas duvidem. Isso não é só com você, é comigo, é com qualquer pessoa. Porque primeiro você vai ser zombado, que é normal. Depois você vai ser ridicularizado, é normal. Depois as pessoas vão começar a olhar você com mais calma e vão perceber que aquele projeto ali, de certa forma, não é só um passatempo. Aí você vai começar a ser considerado e depois você vira uma referência. É assim com todo mundo.
Mas se você tem medo de iniciar por causa do julgamento alheio, é muito normal que você não saia do lugar, porque o medo do julgamento nos paralisa. Escreva aqui nos comentários se você já teve uma ideia, um projeto em que você acreditava muito, mas que você não colocou em movimento por medo do julgamento. Então, como eu falo, o título desse vídeo não tenha medo de fazer nada, de começar algo, porque é através do primeiro passo que as coisas podem dar certo ou não. Você tem 50% de acontecer ou não. Então, muitas vezes a pessoa, pô, Maurício, eu quero começar um canal no YouTube, mas eu não sei como começar. Começa! Pô, Maurício, eu quero começar a estudar para um concurso, mas eu não sei por onde. Vai pela internet, começa, liga para algum amigo que tá estudando, vai e faz. Eu não sou muito adepto de concurso, mas se é um sonho seu, vai em busca, sabe? Não tenha medo de mostrar às pessoas, de mostrar para o mundo que você está tentando. E esse vídeo é sobre isso. É você não ter medo de se expor, sabe? De tentar. Tem uma história mesmo de São Francisco de Assis, né? Que ele quando ele resolve fazer o caminho dele religioso, o pai dele fica indignado, porque o pai dele deu os melhores estudos a ele, o pai dele era rico, e ele tinha tudo do bom e do melhor. São Francisco de Assis era rico, de família rica. O pai dele trabalhava naquela época ele trabalhava na parte de tecido. O pai dele trabalhava com tecidos de alto valor na época. Então ele era rico. Mas São Francisco de Assis abdicou de tudo. Por quê? Para viver uma vida voltada para a igreja. E você pode dizer, caramba, São Francisco de Assis não teve medo? Ele teve medo, mas o que ele pensou? Eu não posso abdicar do meu propósito, né, de tentar algo novo, porque eu quero ficar naquele mundo ali tranquilo. Por quê? Porque se ele fica ali, se ele abdica de fazer, de cumprir o dever dele aqui, ele talvez não se realizasse. Então, muitas vezes, a sua realização está a um passo da sua decisão de fazer algo, sabe? E o pior conselheiro que a gente tem é o medo. Seu pior conselheiro é o medo. O medo, ele vai sempre te colocar para baixo. O medo, ele vai sempre te tirar a força. O medo, ele sempre vai colocar na sua frente obstáculos imaginários que vão te paralisar. E eu digo a você, tem uma pesquisa que fala que 90% das coisas que você tem medo nunca vão acontecer. Às vezes você tem medo daquilo ali acontecer, 90% das coisas que você tem medo não acontece. Então é algo que a gente coloca na nossa cabeça e nos paralisa. Beleza? Então esse vídeo, se você chegou até aqui, dá um like, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que você não tenha medo nem receio de fazer algo, desenvolver algo por medo do julgamento. Beleza?
Então é isso, um forte abraço e até a próxima.